Os pais querem a felicidade dos filhos, mas até que ponto eles são responsáveis por isso? A rotina da família deve girar em torno das preferências das crianças? Dizer não para elas deve ser proibido? Para saber as respostas, fique com a gente. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a psicóloga Débora Mascarenhas e a professora de dança assistente social Natália Cavalieri do Amarante. Muito bem-vindas ao programa. Débora, há um momento que a criança precisa mesmo ser o centro da família. Sim, a criança nasce, se ela não for o centro, né, pelo menos daquela mãe, né, aquela criança vai morrer. E aí, assim, não só em termos de alimentação, mas a alimentação também em termos de formação da mente, do aparelho psíquico. Aquela mãe, ela começa a dar os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras marcas que aquela criança vai ter, né? Tão linda, aquele olhar, aquela amamentação, aquele momento de interação, né? Ela vai investindo aquela criança, aquele bebê, de autoestima, né? Vai fazendo a própria construção desse corpo, essa significação do corpo tão bonitinho, né? Que bochechinha linda, aí vem o outro, ai que pezinho fofo da titia, e aí ele vai começar a descobrir o pezinho, e aí ele descobre que aquele pezinho é dele. Então, esse momento, né, que existem alguns teóricos que falam até dessa loucura mãe-bebê, né? Que essa mãe às vezes fica completamente alienada do mundo, algumas vezes, e não consegue enxergar nada. E às vezes o pobre do pai tá lá e fala assim: oi, eu existo, vem cá, meu amor, eu te quero. Eu não quero, né? Só é o bebê. Então, agora, é também saudável que este momento de dualidade, esse momento de investimento pesado nesse bebê, é importante que ele vá se abrindo. E essa mãe também é responsável, essa cuidadora é responsável de começar a se abrir e falar assim: peraí, né? Quando a criança fala assim: mas mãe, olha só, eu quero dizer, peraí, meu filho, eu estou falando com seu pai. Peraí, eu tenho outra coisa para fazer além de ficar só com você. E é o que a gente chama de começa a apontar que tem um terceiro. Essa mãe tem outras coisas para fazer que não é só a mim. Então, ele começa a descobrir que além dele tem outras pessoas no mundo. É aí que a gente precisa entrar. Algumas mães ficam nesse momento lá, nesse momento de simbiose, né? E ficam a vida inteira porque um completa o outro. Né? O que é terrível, né? Porque você tem que ser inteiro, né? Isso ninguém daí tem que te completar. Uma das explicações da loucura é essa simbiose que não se desfaz. É mesmo, Débora? Acho que uma das origens da esquizofrenia é exatamente essa relação mãe e filho. Você pode perceber, assim, que tem, né? Não sei se você conhece alguém, mas geralmente tem, assim, uma mãe, a pessoa tem sempre uma referência, né? Aqueles dois ali são meio... O Lacan tem outra frase, né? Eu hoje estou aqui dada a pensar frases. Você precisa de 2 gerações para formar um louco. Então, é exatamente essa não separação, em última instância, que cria a loucura. E aí, quando ele fala isso, ele está falando exatamente da mãe ou do pai, de 2 gerações, né? Do filho e do pai, ou da filha e da mãe, enfim. Exatamente. Então, assim, você tem esse cuidado onde você não deixa que nada aconteça para esse filho, porque a superproteção, em última instância, ela é isso, né? Eu crio essa barreira hermética contra o meu filho, contra o mundo. Para proteger o meu filho. Para proteger Vamos dar uma pausa aqui no que você está explicando para a gente, porque a gente vai avançar nisso. Eu quero saber, assim, da Natália, você percebe isso? Você dá aula, você é assistente social, você tem outros projetos sempre com crianças, né, e adolescentes. Você percebe muito isso, Natália? Percebo. A Débora falando, né, me vem muitas referências na cabeça, porque como eu tenho relação com as crianças, mas também com as mães, por eu ser professora de criança, de adolescente, por ser diretora de um festival que trabalha com criança, eu sempre lido com a mãe. A mãe é minha primeira referência.
E então eu lido o tempo inteiro com as frustrações e com os desejos dessa mãe, não necessariamente apenas com os desejos e frustrações da criança. Então eu tenho que o tempo todo fazer uma relação ou tentar administrar os desejos, as frustrações, as ansiedades, as ânsias da mãe e da criança. E aí a Débora falando, me vem à cabeça um exemplo. Eu tenho uma aluna e você vê, é uma criança que ela adora a atividade que ela faz, ela gosta de dançar, ela tá enturmada, ela tem as amigas na aula, ela gosta de estar na aula, ela vai todos os dias muito bem, muito feliz e disposta, até que entra uma aluna nova. E aí ela deixa de ser a aluna que sempre brilhou para dividir o brilho com uma nova aluna. Então ela se posiciona como negando agora a atividade. Ela já não gosta mais de estar nesse espaço. Mas como eu sei disso? Ela não me apresenta essa situação. Quem me apresenta é a mãe. A mãe vem até a gente, vem até a direção e diz: eu vou tirar minha filha dessa modalidade porque ela não gosta mais de fazer. E eu acho que vocês têm que tomar alguma posição, vocês têm que tomar alguma atitude, porque não é possível que entre uma aluna e minha filha deixe de brilhar. Então, assim, o que... Gente... Olha a que ponto chegamos, porque a criança não me apresenta essa situação, ela não diz pra mim, tia, eu não tô mais no destaque da coreografia, tia, eu não sou mais sua ajudante, mas quem me diz é a mãe dela. Então, como essa mãe administra a frustração da própria filha, né? Uhum. Ou será que é uma frustração... como ela ajuda a filha a administrar essa frustração? Será que é da filha a frustração? Ou será que é dela? Pois é. Então, é uma linha muito, muito tênue. Tem uma coisa narcísica, né? Essa pessoa é a melhor do mundo, é a melhor parte de mim, né? E para ela sempre tem que ser tudo de bom, ela sempre tem que decidir tudo. Exato. E ela tem que ser sempre o centro, como ela é para mim. Porque para a mãe, ela é o centro. Ela brilha sempre. Mas nas relações sociais, nem sempre ela é o centro. Ela precisa se relacionar com outras pessoas. E aí, quando você tem uma criança, pelo menos pela minha experiência, quando eu tenho uma criança, geralmente filha única, quando ela é filha única e ela não divide esse espaço nem a atenção com outras pessoas ou outras crianças em casa, ela chega nas atividades sociais e ela se impõe dessa forma: eu sou o brilho e todos têm que girar em torno da minha pessoa. E quando isso não acontece, existe esse momento de impacto, essa frustração, e aí a gente tem as duas formas, né, da criança se apresentar. Ou a criança ela se adapta, porque geralmente a criança se adapta, ou ela vai para a mãe e aí a mãe pode ou administrar para o bem ou para o mal essa situação. Ou ela faz com que a criança se adapte, ou ela vem, por exemplo, até a direção e diz: vocês têm que tomar uma atitude. A minha filha tem que continuar brilhando. Gente, isso é demais, né? Você vê como é demais. Não, essas histórias parecem até histórias mirabolantes, mas são histórias verdadeiras. Parece coisa de novela, parece coisa de novela. O que acontece na cabeça das pessoas, Débora? Porque assim, eu acho que se essa mãe tivesse ouvindo, eu acho que ela perceberia, né, isso, ou não. Bom, depende do nível da alienação dessa mãe em relação a essa criança, né? Algumas percebem, outras não. Mas eu acho que o que é importante a gente pensar, né? Quer dizer assim, a vida precisa reproduzir a minha teoria. A minha criança não pode se frustrar. Eu acho que essa é uma fala que a gente ouve muito por aí, né? Não sei você, Natália, mas eu ouço muito isso. Assim, eu não quero que meu filho se frustre. Eu ouço muito isso no consultório. Qual o significado desse eu não quero que meu filho se frustre? Eu acho que assim, tem aí a primeira questão que é... o que é frustrar? Frustrar é receber nãos, receber limites. O mundo não vai confirmar a minha teoria. E aí, à medida que você não frustra, você vai adiando e confirmando uma teoria dessa. Imagina, quer dizer, essa menina, qual é a alternativa dela? Ou o mundo vai frustrar ela, vai dizer assim: opa, minha filha, olha só, deixa eu explicar, você não é o centro das atenções. Aliás, você é a 57ª da lista do mundo. Acostume-se a isso, fique feliz que você é mais uma na multidão, né? Vamos aí criar o seu espaço, mas não será o primeiro, e nem por isso você depende de ser aquela feliz. coisa, você não está acima, nem você está abaixo de ninguém, está todo mundo no paralelo e cada um no seu espaço. E a gente pode ser feliz com isso e deve ser feliz com isso. Bom, tudo bem. Cada um tem isso, né? Estamos aqui todos iguais, né? E cada um no seu quadrado, como se diz. É um quadrado que faz uma pontinha, né? Isso, e que gruda. Do seu jeitinho, né? Mas, bom, essa é a opção dela, né? De seguir a vida e descobrir que ela não é a única.
ela vai aos poucos sofrer, mas ela vai se enquadrar no mundo. Ou ela vai confirmar esse desejo dessa mãe por muito tempo e ao custo de enlouquecer, né, ou de se frustrar cada vez mais. A autoestima dela vai ser péssima, porque ela não vai conseguir confirmar essa teoria da mãe. Sim. Não, e a frustração, eu costumo dizer, gente, claro, a gente não quer que os filhos sofram, né? Mas a gente não quer que quem a gente ama sofra. Mas a frustração, acho que desde que o bebê nasce, né? Se não houvesse frustração, o bebê não chorava ao nascer. Exatamente. Então existe uma frustração. Ele estava que é o ali limite? quentinho, né? O que é o limite? No escuro, de repente... O limite, em última instância, ele é referência. Né? Ele é assim, desse chão aqui você não passa. Que bom que temos um chão para pisar. Dessa parede, temos uma parede. E aí, assim, quando a gente não tem parede, quando a gente não tem chão para andar, quando a gente não tem referência... O céu é o limite? É uma sensação de abismo. E é isso que muitas crianças vivem. Nossa, então, assim, vamos dar referências. Limitar não é fechar. Limitar é dar referências. Você estimula o crescimento, mas diz, olha só, daqui você não passa não, tá? Então, que eu seria a alternativa dessa mãe, né? Dizer assim, minha filha, olha só, exercite para ser ótima. Você continua pra dar bem. sempre o seu melhor. Você brilha do seu jeito, com as suas luzes. A outra tem outras luzes, tem outro brilho. A luz dela não né? vai apagar. Acender para ela não vai apagar para você. Claro. Né? Quer dizer assim, e tem coisas que você... Aí vem ela, né? Vamos imaginar. Vamos fazer exercício de futurologia. Aí a menina fala assim, mas eu tenho raiva dela, mas eu tenho muito ciúme porque a professora tá achando ela máxima, não sei. Então você, o que você pode fazer com esse ciúme? Então seja amiga dela. Descubra o que ela tem que você queria ter. Então vamos trabalhar para você ter isso. Usufrua dessa coisa gostosa também, né? Dessa coisa legal que ela deve ter. Exatamente. E aprenda a lidar com ciúme. Porque ninguém ensina as pessoas a lidarem com os sentimentos. Esses sentimentos não é da gente dizer assim, finge que não existe. Não, bota para debaixo do tapete. Não. Vamos falar desses sentimentos. Vamos aprender a lidar com esses sentimentos. Não, porque tem certos sentimentos, Débora, que eles são assim, parece que eles não existem, só existem no outro, né? Então, assim, o outro sente ciúme, o outro sente inveja. Eu nunca senti inveja. Imagina, eu invejo uma coisa que não me pertence. Raiva, não, também sou uma pessoa muito boa, não sinto raiva de ninguém. Quem tem raiva é cachorro, esse negócio. Fico chateadinha, biquinho. Não fico com raiva. Quer dizer, gente, nós somos humanos, nós, né, temos todos esses sentimentos aí. E isso que é interessante, a gente ensinar as crianças e adolescentes a lidarem com esses sentimentos, né? E aí a gente fica fingindo que não existe. Olha, minha filha não pode se frustrar, minha filha não pode ter raiva, minha filha não pode ficar triste. Então ela não pode se relacionar, né? Porque esses são sentimentos que são próprios do relacionamento humano. Quando você se relaciona, você passa por esses sentimentos. Até você falando me faz pensar que a dança, ela vem muito, pelo menos na minha concepção, na concepção de algumas pessoas assim que trabalham comigo, a gente se utiliza da dança enquanto um instrumento de educação social, assim, de orientação social. Então, por exemplo, quando eu tenho uma criança que se frustra, eu tenho que trabalhar através da dança, ou eu tento trabalhar através da dança, o que é essa frustração? É um sentimento. O que você faz com esse sentimento, né? Eu acho que a dança pode ser um caminho, assim como a educação é um caminho, a música é um caminho, a arte, de uma forma geral, são caminhos possíveis, né? São possibilidades para a gente aprender a lidar com o outro, a lidar consigo mesmo, com os seus sentimentos, com as suas frustrações. Pedir para vocês segura um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo e volta já já, não desgruda.